Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor do Ministério de Família na 8ª Igreja e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, mas antes de falar do tema, eu quero te dar uma cena. Você já viu ou vivenciou aquela cena de estar todo mundo em família, talvez em Natal, em alguma celebração, uma formatura, e ali você tem algumas pessoas que estão brigadas, não estão legais. Talvez o irmão brigou com o outro. Aí daqui a pouco chega o pai, reúne a família toda e diz assim: a gente vai tirar uma foto, hein? Ó, imagina, todo mundo chateado, mas agora todo mundo fazendo cara de feliz, porque como é que vai registrar aquele momento, todo mundo com cara emburrada? Aí tira uma foto, aí alguém vê, não, você ficou com a cara feia, vamos fazer de novo, dá um sorriso. E fica aquela forçação para que se tenha a melhor foto, depois possa falar: aquele dia foi maravilhoso. Bom, a gente vai falar sobre o tema família instagramável. Você sabe, nem tudo que é postado é de fato do jeito que está lá. E a gente vai conversar sobre isso e várias outras questões. A gente vai falar sobre autoafirmação, autoconhecimento, inveja, comparação, receios e assim por diante. E para tratar esse tema, eu trouxe um convidado. O nome dele é Davi Araújo. Seja bem-vindo. Ele é psicólogo e vai poder se apresentar um pouco mais. Muito obrigado, pastor. Então, eu sou psicólogo clínico, né? Fiz uma especialização em saúde mental do adolescente, né? Em ciências do suicídio. Então, eu tenho estudado muito sobre comportamento. Que interessante. Comportamento suicida, autolesão. E também tenho estudado bastante sobre bioética dentro dessa área. Também fiz uma formação em família. E aí você entrou num assunto interessante, né? Que é sobre os mitos familiares, que é algo que eu vou falar mais pra frente. Muito bom. E também fiz uma formação em terapia de casal. Cara, ele ainda não é casado, hein? Mas já tá se preparando. Isso é uma coisa importante, eu sempre falo, estudar para o casamento é essencial para ter um bom casamento. As pessoas acham que casamento roda assim normal, sem estudar, sem conhecer. Complicado, né? É complicado. Eu falo assim, tudo... Você não é casado ainda, mas você já tá vendo os reflexos dos estudos, né? Exatamente. Eu falo assim que tudo na nossa vida a gente tem que preparar antes. É verdade. Por que o casamento não, né? Por que não? Então, assim, eu falo que, por exemplo, ser mãe, né? Assim, eu tenho acompanhado ali alguns casos de pessoas que estão, né, engravidaram. Sim. E aí a pessoa fala assim, não, eu só vou aprender a ser mãe quando eu me tornar mãe. Isso, de fato, tem uma verdade nisso. Lógico. Mas você também pode se preparar para isso. Pode. Fazer alguns cursos, ler sobre maternidade. É claro, né? A gente tem que entender que cada experiência, ela é única, mas existem coisas ali que são gerais. Que você pode aprender, que é científico. Muito e bom. assim também é o casamento, né? Tem caso, a pessoa que você escolher vai ter uma experiência única com ela, mas... Ele não é casado não, mas já tem a noiva. Não é noiva ainda, né? Namorada quase noiva. Mas esses são os planos. É os planos, com certeza. Deus abençoar, né? Bom, Davi, eu conheço Davi há muitos anos, desde que ele tinha 12 anos de idade. Ele já tá com 24, tinha 11 ou 12 anos quando eu conheci. E esteve aí, passou pela rede de adolescentes enquanto eu era pastor dos adolescentes. Vi Davi crescer, se desenvolver, hoje psicólogo, e hoje eu envio um monte de adolescentes para tratar com o doutor Davi, não é isso? É isso mesmo. Tá recebendo lá? Tô recebendo demais, viu? E tá cuidando bem dos meninos. Então, graças a Deus, ele tá tendo um foco aí especial no cuidado de adolescentes, e eu tenho certeza que você tá ajudando muitas pessoas, e a conversa aqui você também vai ajudar bastante. Então, em cima desse tema, qual que é a primeira contribuição que você dá quando a gente fala de instagramável? Você pode associar família ou não, ou só falar do termo. Fica à vontade. Então, né, hoje a gente vive numa sociedade muito conectada, né, que está aí presente na internet. Toda hora. Né, toda hora. Todo então, dia. Olha para você ver, antigamente para você fazer qualquer compra, para você ter acesso a alguma informação, você tinha que ir num lugar, presencialmente. Hoje não, hoje é tudo celular. Você simplesmente olha... Nem mercado, até mercado tem hora que a gente faz a compra pelo celular. Exatamente. Tanto que assim, você vai ver, por exemplo, que a Amazon, por exemplo, ela tá crescendo, ela tá crescendo sim muito, porque... Ó a propaganda aí, ó. Não tem problema não, tem problema não. Mas vocês me patrocinam, né?
Mas justamente porque as pessoas, elas não estão com tanto tempo assim e até com vontade. Elas querem encurtar o tempo delas acessando algo que tá ali na mão delas, que é o próprio celular, né? O smartphone. E qual que é a questão disso? A questão é que o marketing, ele se atenta com relação a isso. Então, eu até escutei uma frase de uma paciente minha muito interessante, que ela falou assim, nossa, essa questão da rede social é muito ruim. Eu falei, por que você tá falando isso? Porque antigamente eu comprava uma roupa, eu podia ir com essa mesma roupa em todos os eventos. Hoje não. Hoje eu tenho 2 aniversários no final de semana, eu tenho que 2 roupas diferentes. A foto, né? Vai ficar a foto e as pessoas falam assim, só tem uma roupa só. Homem não tem esse problema. Homem não tem esse problema, graças a Deus. Mas eu penso assim, essa questão de ser instagramável é muito dessa percepção de que aquela publicação, né, assim, caso aquilo seja publicado, caso aquilo ali seja visto, vai ser algo bom nos olhos. Então, é uma jogada de marketing, vamos dizer assim. Sim. Porque a gente sabe muito bem que quando você vai escolher um conteúdo, você não vai escolher qualquer conteúdo. Você tira mais de uma foto, né? Exatamente. Então, eu vou dar um exemplo. Né? Eu cheguei de viagem recentemente. E quando eu fui escolher o hotel. Você quer um lugar ali, com um lugar amplo. Você vê se a cama tá arrumada. Isso. E mesmo assim, você ainda encontra nos sites aí... cama desarrumada, coisa assim fora do lugar. E qual que é a primeira opção? Você não quer um lugar desse. Mesmo sabendo que cama arrumada é uma coisa fácil. Sim. Mas porque você quer algo que é bonito aos seus olhos. Lógico. E o Instagramável entra muito nisso. É quando você quer vender uma imagem bonita, uma imagem ideal, uma imagem atrativa para aquela pessoa que está acompanhando. Que em parte pode ser verdadeiro. Exatamente. E também em partes talvez não seja completamente verdadeiro. É porque o problema da rede social, quer dizer, não é necessariamente o problema, mas é como que a gente se relaciona com ela, né? Exatamente. Então, às vezes, tá nos olhos de quem vê. Porque o que está sendo postado necessariamente não é mentira. A gente sabe que também tem mentira, a gente vai falar sobre isso. Mas tem a ver com quem vê e julga que a vida da pessoa é só aquilo ali. E é lógico que não é só aquilo ali. Todos têm momentos felizes, arquivados, e alguns arquivam mais do que isso, né? E postam e outros não postam. Então, quem está vendo sempre pode ter uma ideia superficial de como é a vida daquela pessoa. Né? Tem casais que na hora que vão sair para comer, a mulher fica tirando várias fotos. Fala mulher, geralmente é a que está mais ligada às redes sociais, né? Mas homens também fazem. E estão tirando foto e às vezes tá o cara lá emburrado. Porque ele só queria comer. Então, todas as situações são dimensionadas para que se tenha um melhor post, né? Exatamente. Porque o que você quer passar ali é a sensação, né? Você quer passar uma boa sensação, você quer passar uma boa experiência. Você não quer simplesmente tirar foto do seu prato. Você quer mostrar que o prato que você comeu é um prato chique. É um prato que os outros também vão querer comer. Sim, olha onde eu tô, né? Olha onde que eu tô, olha a experiência que eu estou vivendo, olha essa sensação. Não, pra eu lembrar depois, não é nada, né? Eles querem postar e dizer, olha onde que eu tô, Exatamente. Né? E que não tem nada de errado necessariamente com isso. Sim. Mas isso vai gerando algumas coisas na vida da pessoa, né? Expectativas, necessidade de afirmação, comentários. Antigamente era o Instagram que tinha um dislike? Ou era o Facebook? Não, eu sei que é o Facebook. Tinha um dislike. Tinha um dislike. E o YouTube também tinha. Aí depois tirou. Não, mas do YouTube ainda tem. Não, acho que tiraram também agora. Tiraram também? Tiraram recentemente. Sério? Sim. Pô, o dislike era uma coisa boa, porque você dizia que não gostava, ele não te mandava mais aquele tipo de sugestão, né? Porque na verdade no YouTube... É porque eu entendi o que você tá falando. O YouTube, na verdade, ele não mostra mais. Antigamente mostrava quantas pessoas deram dislike. Hoje não mostra mais. Então você pode dar pra você não receber aquela postagem, mas não pra que os outros vejam que aquele vídeo, por exemplo, tá sendo reprovado. Então o Facebook tinha isso. Claramente também quantos gostaram e quantos não gostaram. Exatamente. Aí tiraram isso, só tem a opçãozinha lá agora do coração, né? O próprio Instagram... Teve uma época, e eu vivenciei a adolescência dessa época do Instagram, que eles tiraram, e aí depois, né, vários questionamentos, né, eles colocaram novamente quantas curtidas tinham na foto, porque tava tendo muita competição e muitos conflitos por causa disso, né? Muitas pessoas estavam tendo ali ansiedade, enfim, adolescentes... Poxa, só teve 100 curtidas. Exatamente. Vou tirar essa postagem porque ela não deu ibope. Não deu ibope, né?
Ok. Bom, fala aí pra gente, Davi, sobre como que as redes sociais alteram o comportamento e as respostas fisiológicas do indivíduo. Tem isso? Tem demais. É? Então eu vou começar falando sobre a postura corporal. Pronto. Vou começar por essa parte, depois eu vou chegar no conteúdo daquilo que está sendo acessado. Então, se você for parar para pensar, né, assim, geralmente qual é a postura que você utiliza, né? Vou falar smartphone, celular, porque geralmente é o que é utilizado, né? Hoje em dia ainda tem computador e tal, mas usam muito muito pouco, mais fácil, mais prático você usar celular. E assim, geralmente a pessoa ela vai ficar encurvada, né? Ela tende a olhar para baixo, tende, né? Assim, porque o celular é muito cansativo você colocar o celular na altura da sua cabeça, né? Não tem como. Então, geralmente, a pessoa ela tende a inclinar a cabeça. E aí tem uma frente de estudo, né, da neurociência. Eu estava até escutando uma palavra mesmo, uma palestra de um neuropediatra, falando que chama propriocepção. Que aí entra nessa questão da esterocepção, que é como o cérebro, né, ele enxerga, como ele lida com os estímulos do ambiente no corpo. Então, por exemplo, você chega num velório, por exemplo. O que seu cérebro... se você já sabe o que é esse ambiente, né? Claro, você precisa ter essa primeira experiência antes para você saber onde você está indo, né? Então, você chega num velório, por exemplo, num cemitério. Qual que é o que seu corpo vai entender? Olha, você tem que estar mais lento, não pode fazer muito barulho, falar baixo, né? Meio triste, exatamente. Por quê? Porque é um ambiente que requer isso. Um ambiente fúnebre. Você vai num aniversário, numa festa, você tem que ficar mais pra cima, mais tem alegre. Que levantar a cabeça, porque assim, você tá num ambiente de festa. É chato, as pessoas vão reparar se você estiver ali pra baixo. E aí, da mesma forma, quando você começa a se posicionar, por exemplo, olhando pra baixo, né, devido a essa questão do smartphone, a tendência é que você comece a ativar neurologicamente, né, pelo sistema límbico, a tristeza. Entendi. Então, você começa a ficar vulnerável a ter esses sentimentos mais de tristeza. A sua posição faz com que talvez os seus sentimentos e emoções sejam moldados por essa posição. Exatamente. É como se você fosse mais vulnerável. Você ficasse mais vulnerável ao sentimento da tristeza. Pessoa que se ajoelha para orar, você pode orar em pé, deitado, do jeito que quiser. Mas quando você se ajoelha, já há uma expressão de contrição, de submissão. Devoto, né? Devoto. Exatamente. Não é que você vai se tornar. Mas a posição ajuda você se conectar. A posição ajuda você se conectar com a emoção. Entendi. E aí, inconscientemente, sem que fosse a sua intenção, você acaba se conectando com a tristeza. E pelo fato de você, às vezes, franzir a testa, fazer muitas expressões, né? O franzir a testa é o quê? Porque olhando pequeno olhando no celular... pequeno, exatamente. Você quer se atentar às letras, então você acaba franzindo a testa. Aí você vai mandando a informação de que você está chateado. A informação bravo, de que você está irritado. Com raiva, irritado. Então, a tendência, se você está muito, assim, intenso, você começa a ficar tenso, seu ombro, você percebe que ele começa a levantar, já você fica mais tenso. assim. E se alguém interromper alguém que está assistindo, assim? O que acontece? É exatamente isso. Então, assim, existe um estudo, né? Que é muito provável que a pessoa pode responder até de uma forma mais ríspida. Porque ela está concentrada ali. Porque ela está concentrada. Então ela vai lá e responde. Estressada. De alguma maneira. Ela nem sabe, mas ela está se estressando. Ela está se estressando. Você tem ideia? Eu fiquei com a tendinite aqui no antebraço, cara. E eu tenho a suspeita que é de ficar muito com o celular assim. Aí deu... Eu passei a alongar mais. Isso. Evitar ficar mais com o celular. Né, tentar uma coisa mais... Mas como você falou, o certo é isso aqui. Pra você não ter peso também nas costas. Né? Sim. Só que é difícil, cara. É difícil. E são os movimentos repetidos, né? A gente fica fazendo aquele mesmo movimento o tempo todo. Dedinho aqui, né? Dedinho aqui. Então você começa a perceber que você começa até a ter, às vezes, uma... Sim, uma lerzinha. Exatamente. Então, e tá tudo conectado. Não tem como. O nosso corpo, ele é conectado. Então as redes sociais influenciam até no nosso corpo. Influencia no nosso corpo. Sem falar que a rede social também, a pessoa, como o Instagram, que é feito, o TikTok também, você vai passando e nunca acaba, né?
Então a pessoa ficando muito tempo, ela fica muito cansada. Exatamente. Avança na questão do sono, porque ela tá com sono, mas ela fica mais 5 minutos, mais 10 minutos, mais 15 minutos. Não, afeta tudo. Assim, tudo. Então, assim, afeta desde a vista, né? Então, assim, a gente tem visto, né? Tem pesquisado sobre isso. Crianças, adolescentes, pessoas jovens com vista cansada, que já precisam de óculos. Você vê a miopia também tem aumentado nessa faixa etária. E a questão do TDAH? Tem a ver? Com certeza tem a ver. Tem? Né? O TDAH nada mais é do que o transtorno de hiperatividade e desatenção. Eu pergunto... Em cada 10 adolescentes, quantos tem que vão lá? Os 10? Olha, não chega a ser 10, mas é quase isso, viu? É quase isso. Bateu no psicólogo, já tem alguma coisa, né? Exatamente. Não, assim, lá no meu consultório mesmo tem aparecido muito casos de TDAH, depressão. Aumentou muito. Casos de ansiedade. E a rede social contribui para isso. Contribui, porque é um excesso de conteúdo, estímulos. Né? Você pensa assim, pensa nas pessoas, por exemplo, que antigamente não tinha... Uma pessoa antes da época, né, digital, tecnológica. Ela tinha que procurar informações por meio de livros e as coisas chegavam de forma mais lenta, né? O livro mesmo, na leitura, é uma leitura que você tem que ler, ele tem um tempo de leitura. Agora você pega um celular, por exemplo, que tem aquele tanto de estímulos, que tem aquele tanto de imagem, né? Tanto que você vê muitos adolescentes, crianças que são analfabetos, crônicos, não conseguem ler um texto, não conseguem ler um livro. O que eu percebo também, nesse avanço, é que talvez as pessoas até leem rápido hoje, mas tem uma dificuldade para poder guardar o que leu. Exatamente. A memória está se tornando muito curta, talvez porque está sempre disponível. É igual quando você vai pegar um caminho. Você coloca no Waze, coloca num GPS. Você pode ir 10 vezes no mesmo lugar, mas se você vai sempre de GPS, você não guarda o caminho. Exatamente. Parece que você, como tem informação fácil, o seu cérebro entende que não precisa gastar energia com isso. O nosso cérebro, ele é inteligente. Ele quer economizar. Ele quer economizar. Ele quer economizar. Diz que ele é inteligente e preguiçoso, né? E aí que tá o perigo, aí que mora o perigo, né? Porque como o nosso cérebro ele quer economizar, e como a gente tem criado vários recursos que possibilita desse cérebro economizar, o que não é ruim. Sim. Né? A gente não vai falar mal, por exemplo, do controle remoto. Lógico. Né? Mas eu falo que isso... Nem vê mais televisão, mas só você tá lá vendo um filme, você pausa, você passa, você escolhe, exatamente, né? Mas se fosse tudo no botãozinho atrás da TV lá. Isso. Mas eu falo que isso tudo, não tem como, acaba gerando outros problemas. Como, por exemplo, a obesidade, né? Assim, você vê muitas pessoas ali que não são sedentários, né? Não fazem nenhum tipo de atividade física. Porque tem crescido, a tecnologia já faz por eles. Então, em tudo isso, a gente precisa tomar cuidado. Porque a tecnologia, ela nos ajuda, mas ela também faz aquilo que nós deveríamos fazer. Entendi. Você, nessa experiência, você falou que está estudando sobre a questão de casais, essa terapia. Há casais que vivenciam dificuldades por causa da rede social, por causa dessa busca por uma imagem ou sustentar uma imagem, porque como a gente disse, necessariamente não está errado você usar a sua rede social, né? A rede social é um compartilhar de situações que você vive, às vezes até uma viagem, uma coisa que você gosta de fazer, com pessoas que você gosta. Sim. O lance é que isso ganhou uma amplitude, né? Então, não é mais só para aquele grupo de amigos. Na maioria das vezes, você tem uma rede de seguidores que não são seus amigos, eles estão muito distantes de você. Às vezes, ele quer saber o que você tem para oferecer e tudo mais. Então, não é um problema necessariamente a rede social, mas talvez de como que a gente usa essa rede social. Você já identificou, ou nesses estudos, se fala alguma coisa sobre esse impacto na família, na relação de pais e filhos, na relação de marido e mulher? Não, com certeza. Primeiro, essa questão da comparação, né, igual você sinalizou, que é sobre as famílias, né, vou falar, por exemplo, a esposa, né, ela fica olhando o Instagram, né, de uma outra pessoa e ela acaba esquecendo que o que ela posta também, ela não vai postar a parte ruim. Sim, outras pessoas também estão olhando para ela do mesmo jeito, né? Exatamente. Então, ela vê, por exemplo, outros casais que estão sempre viajando, que estão sempre fazendo algo diferente e aquilo ali começa a incomodar ela de que, olha, pra você ver, eu não tenho isso no meu casamento.
Então eu percebo, assim, essa questão das cobranças, né? E é umas cobranças muito irreais. Porque ela fala sobre algo que não é real, e sim sobre algo que ela viu numa foto. Acha que aquilo ali tá acontecendo várias vezes ao dia. Na verdade, talvez foi uma vez no mês. Exatamente. Mas foi arquivado. E eu mesmo já tive que fazer intervenções de falar assim, mas como é que você tem certeza que esse casal tava dessa forma, desse jeito, igual você tá falando? Não, mas na foto mostrou na legenda, você, mas você nunca fez isso com seu marido quando você tava chateado, então você, né, você postou ali várias fotos daquele dia, sendo que você fez um dia somente. Entende? E aí a pessoa começa a se atentar que ela tá caindo na mesma cilada, né? Nessa mentira. Eu falo assim, que é uma manipulação mesmo, né? De querer transmitir uma imagem boa que a gente sabe que na vida real não é assim sempre. Sim. Né? Então o perigo é a pessoa acreditar nisso. Acreditar nas próprias postagens dela. Acreditar nas próprias postagens, É saber diferenciar, né? Exatamente. Então tem uns que têm feito isso, né? Uma vez eu vi até uma pessoa publicando, uma mulher, mostrando, né? A mesma... Ela, no mesmo dia, tirando fotos com poses diferentes. Especialmente o culto ao corpo, né? Então ela tirava uma foto em que o corpo dela tava ajustadinho. Tipo assim, sem barriga. Isso é outra coisa. Aí depois ela faz com a calça mais baixa e mostra que a barriga tá lá. Então, tipo assim, ela... Teve uma outra menina também que dizia que pra tirar fotos, entre aspas, perfeitas, ela tinha que tirar, às vezes, centenas de fotos. Trabalhava até com Photoshop pra mexer uma coisa no outra, um filtro. Sim. Até uma que eu vi que engraçado, que ela falou assim, não é possível, eu aperto um botão, olha como é que eu tô. Aí depois eu tiro, olha como é que eu fico. Aí mostra totalmente diferente, ela falou assim, eu não consigo mais conviver com essa imagem, que é a imagem real. Então ela não consegue mais conviver com a imagem real. Tanto que uma coisa, tem até uma pesquisa, né, constatou que a rede social, ela trouxe também consigo transtornos alimentares. Teve um aumento aí de transtornos alimentares com esse excesso aí de querer manter uma aparência positiva, porque transtorno alimentar nada mais é do que distúrbio do corpo. É quando você quer manipular ou você não se agrada do seu corpo e aí você começa a fazer, por exemplo, para de se alimentar ou então começa, enfim, provocar ali riscos mesmo para sua saúde. Sim. Né? Querendo ali manter um padrão, por exemplo, de beleza, um padrão estético. E aí é muito interessante esse assunto que você entrou, pastor, porque isso entra muito nessa... que eu tenho visto também, né? Isso mais por parte dos homens, porque os homens são muito visuais. Sim. Desses homens cobrarem de suas esposas, né? E também desses homens ficarem insatisfeitos com suas esposas, porque eles enxergam mulheres ali no Instagram deles, né? Na rede social deles, que são mais bonitas, que estão mais... Você tem que ficar assim, meu bem, ó. Assim. Então, eu já tive conversa com isso mesmo, com vários. E até um foi engraçado, porque ao falar sobre isso, né? Aí eu falei, você não tá podendo exigir muito não, cara. Você tá achando que, né, você tá com esse corpão? Então é verdade. A comparação é cruel, né? É cruel. Porque não é uma coisa verdadeira. Quando eu costumo dizer o seguinte, tem que vestir na mulher se você quer ela mais bonita. Então, porque as várias que às vezes se chama atenção, tem inúmeros procedimentos estéticos também. Exatamente. Né, que a esposa dele não tem. Mas ainda assim, é muito superficial você admirar, desejar e ter prazer em algo tão exigente. Então, a vida precisa ter um pouco mais de realidade. Exatamente. A gente estava até falando aqui, né? Na adolescência, a gente sofre muito isso. Você atende para os adolescentes, pode falar nessa ótica dos adolescentes. Que é os complexos com o corpo, a mudança do corpo. Então, eu tinha as pernas muito finas. E a Ana falava até que não, suas pernas são finas. Não, mas eu sempre achei que fosse, porque isso ficou guardado lá atrás. Mas porque eu também sou alto. Então, quem é alto, de certa maneira, via de regra, é mais difícil desenvolver essa parte do corpo, né? Sim. Então, eu, quando adolescente, eu usava 2 calças, 3, para poder ver se dava uma inchadinha nas pernas, né? Então, esse complexo e essa comparação, ela é terrível. É terrível. É terrível, ela mexe demais, né? Bom, quero fazer uma outra pergunta para você. Você acredita que nesse momento em que vivemos,
As redes estão contribuindo para uma hipersensibilidade e reações extremas por parte das pessoas no que tange a comparação e a necessidade de validação. As pessoas estão muito sensíveis. Sim, eu falo que, por exemplo, você pega um Twitter, né? O Twitter eu quase não uso, cara, mas lá é só brigaiada, né? Eu também não... Eu acho o Twitter um aplicativo que não faz muito bem, não. Eu não gosto também de usar, não. É estresse que lá, hein? Eu acho estresse. Eu acho que hoje nem chama mais Twitter, né? Eu acho que hoje chama X. Mas você vê que... Você vai entender, por exemplo, qual que é a motivação por trás daquele aplicativo, né? Por trás daquela rede social. E aí você vê que às vezes a motivação é justamente causar algum tipo de conflito. Usa até essa expressão causar, hoje, né? Causar. E aí é muito interessante porque acho que isso até da período da pandemia, né, trouxe muito também um conceito que veio até, acho que do Big Brother, se não me engano, que é a cultura do cancelamento. Sim. Né? E aí, assim, como que isso é pesado, né? Então, uma pessoa ali, ela teve um erro ali, e aí eu falo do Big Brother porque é algo televisionado, que a pessoa está sendo vista o tempo todo, monitorada. E aí ela cometeu um erro, e aí por causa disso, vários grupos começaram a difamar, começaram a falar daquela pessoa ali. E isso vai causando, né, um efeito ali, manada, né? Então as pessoas, elas tendem a querer se envolver, né? Então, assim, às vezes você não tem essa coragem, mas você vai vendo outras pessoas também naquele ataque, naquela... né, na emoção do momento, no calor do momento, você vai lá e você começa também a... É impressionante. As pessoas gostam de polêmica, né? Exato, E hoje tem aquela expressão antiga, parece que se vale muito hoje, que é fala bem ou fala mal, mas fale de mim. Sim. Algo do tipo, né? Porque causa engajamento, né? Então o engajamento vem. Então, Sim. assim, as pessoas hoje, pela fama, pouco se importa se estão falando bem dela, se é mal. Criam até situações mentirosas, porque aí o nome dela vai ficar ali disponível, as pessoas vão atrás. E parece que as pessoas também estão com memória curta, porque ao mesmo tempo que odeia uma pessoa, daqui a pouco já tá amando aquela pessoa. Exatamente. É um negócio meio maluco, né? Então, eu acho que essa hipersensibilidade, ela é real, né? As pessoas têm ficado mesmo. Essa questão da comparação, como a gente falou, é terrível. Mas tem muitas coisas boas, a gente vai falar também depois das coisas boas, que a rede social permite, né? Pessoas utilizarem para evangelização, para ensinarem sobre várias coisas. Você aprende hoje língua, você aprende comportamento, você aprende etiqueta, aprende sobre moda. Tem dicas na área de psicologia, né? Você faz né? Eu tenho exatamente a gente vai falar sobre isso também. Então, assim, lógico, tem muitas coisas boas. Tem gente que usa super bem. Exatamente. Então, eu sigo vários, assim, que me ajudam no português, aprender o inglês, a se vestir. Eu tenho um problema para se vestir, cara, porque eu sou daltônico. Então, eu tenho que escolher cores que não me dão trabalho. Então, de vez em quando, eu tô vendo umas dicas para não mandar mal, né? Muito bom. Bom, quais são... Agora eu vou para uma outra vibe que é... Quais são os perigos de uma família que sempre se expõe? Ou seja, o que se deve compartilhar ou não dos filhos? Tem alguma coisa sobre isso? Devo compartilhar tudo dos filhos ou não? Qual que é o perigo também de postar muito sobre o filho? Tem a questão da gravidez também, a exposição da gravidez. O pastor de Mesa tem falado. Tem falado muito uma sobre isso, sensualidade na gravidez, mulheres grávidas tirando foto quase que nuas, né? Há uma sensualidade nisso. E tem chamado a atenção para isso. Você acha que tem algum limite sobre essa exposição da família? Ou cada família faz do jeito que acha que tem que fazer? O que você acha? Eu sei que tem uns que são mais abertos e outros são mais fechados. Olha, a gente tem que se atentar, né? Eu falo que os pais, eles precisam se atentar sobre quais são as pessoas que eles estão atraindo. Sim. Né? Quais são os olhos que estão vendo seus filhos. Porque a gente precisa entender que, né, igual o campo da rede social é igual o mundo, só que de forma digital. E a gente precisa entender que, como tem criminosos aqui, existem criminosos também, e muitos criminosos dentro, né, da rede social. Então, pode colocar em risco. Com certeza. E esses criminosos, eles se alimentam, né? Assim, um pedófilo, ele se alimenta da exposição da criança e do adolescente. E eu falo que nem precisa, por exemplo, claro, né? Quando posta foto, por exemplo, uma criança nua,
ou fazendo danças sensualizadas, porque o TikTok, ele trouxe muito isso, né? Trouxe isso, né? Essa questão de crianças ali novinhas fazendo danças ali extremamente eróticas, né? Com músicas, letras eróticas, o que sacia, né? Esse desejo, né, de um pedófilo, por exemplo. Mas nem precisa disso, sabe? Precisa de bem menos que isso para você, né? Para esse pedófilo ter conteúdo da sua criança, do adolescente. Então, assim, é ter essa noção, sabe? O que você posta... esses cuidados, exatamente. O que você tem postado ali, né? Sobre o seu filho, se é algo que convém. Eu, por exemplo, uma coisa que quando me perguntam sobre isso, né? Eu gosto de falar com os pais, oriento eles deixarem a conta fechada. Se for postar uma foto do seu filho, né? Criança e tal, fecha a conta para você ter um monitoramento de quem que tá acessando. Saber quais são as pessoas ali. Porque, assim, uma coisa é amigos, né, familiar que você conhece, mesmo assim, ainda você precisa tomar cuidado com isso. Tem que ter muitos cuidados. Quando você deixa a conta aberta, você deixa ela pra qualquer pessoa. Eu vou te dizer que nós, como pastores, temos muita dificuldade com isso. Porque somos, de certa maneira, o termo não se aplica, mas somos pessoas públicas, né? Sim. O termo pessoa pública, na verdade, não encaixa nisso. Mas nós somos pessoas em que as pessoas, de alguma maneira, querem ouvir, querem acompanhar. Então, minha conta é aberta, né? Então, tem que ter esse cuidado mesmo. Mas tem um outro aspecto de compartilhar a família que eu acho, que é o que a gente está conversando antes da gente começar a gravar, que é a questão da expectativa. Então, isso a gente falou, né? Eu sou pastor, meu filho. Filhos de pastores muitas vezes são cobrados. Um padrão de perfeição e exigência. Então, se uma família se expõe muito na internet com esse padrão, será que também não vai criar essa expectativa, né? Exatamente. Porque eu não vou ficar postando que meu filho tá fazendo malcriação. Eu vou postar um feito extraordinário dele. Sim. Né? Ó, como é que meu filho é sensível, olha o que ele fez, ó como é que ele é inteligente, né? Não, e uma outra coisa também que eu gosto de pensar e de falar até com esses pais, né? É entender assim, olha, tudo bem, é porque eu atendo alguns pais que são, vamos dizer assim, que são figuras públicas. Mas os filhos não são. Então é entender assim, seu filho, ele quer ser exposto, ele quer ser uma figura pública. Porque, às vezes assim, é conversar até com o filho de determinada idade, né? Perguntar, filho, tô te ofendendo em alguma coisa? Porque não tem essa pergunta, sabe? Muitas vezes não existe essa pergunta, né? Assim, eu sou seu pai, né? Assim, eu tenho que mostrar minha família, mas e aí? O menino fica com vergonha, a menina, mas ele fala, fica com vergonha não, larga de ser bobo. Mas talvez tenha que conversar, então, né? é uma invasão. Falo que você tá invadindo o espaço, né? Do seu filho, então até às vezes do seu cônjuge também, que às vezes não quer aparecer. Essas dicas são muito boas, porque todo pastor, ele corre o risco muito grande de expor sua família. Porque a gente conta os nossos exemplos, a gente se sente muito próximo da igreja, do rebanho, mas hoje tudo é transmitido, então chega a tudo quanto é lugar. Então, por isso que às vezes eu até num culto que não está sendo transmitido, eu falo, aqui eu tô mais à vontade. Porque, bom, tô pelo menos com as pessoas que estão aqui, né? Mas lá em casa a gente busca ter esse cuidado. E a Ana é bem sensível em relação a isso, isso ajuda muito. Então, às vezes eu falo alguma coisa e ela fala, meu bem, evita expor a gente assim, evita falar disso ou disso, porque acaba falando mais da nossa vida do que talvez seja necessário. Às vezes um exemplo cabe, mas talvez o outro não caiba. Às vezes você quer dar um exemplo e você já superou aquilo, mas você não sabe como é que isso vai afetar a sua família, né? É exatamente isso, porque é igual você falou, né? Quando tá na gravação, aqui, por exemplo, a pessoa ela pode simplesmente querer fazer um corte, querer pegar um trecho em específico, querer pegar uma fala e tirar do contexto, e isso é muito perigoso. Muito perigoso. A gente tem visto aí casos, né? Não vou citar aqui no tempo aqui, mas que tem acontecido isso, de pessoas, por exemplo, que falaram que foi gravado e foram pegadas cenas cortadas dela. Se ela falou aquilo, às vezes no contexto que ela falou pode ter feito muito sentido, pode ter sido... como é que eu posso dizer assim? Não foi nada ruim, mas pela forma que foi mostrado na rede social, foi algo ali... eu tive um desses aqui desse programa, mas aí foi o corte nosso mesmo, só que não tava errado o corte. É porque quem assiste também, cara, não consegue às vezes assistir tudo. Sim. Então, por exemplo, eu fui falar e tá lá, se for procurar vai achar o comentário da pessoa. Mas eu fui falar sobre a questão de casar novo e casar mais velho.
Então, eu dou uma ênfase para casar mais novo, né? Dou uma ênfase e falo, a pessoa que casa mais velho, ela tem algumas questões que às vezes tem que tratar. Não conseguiu arranjar namorado, não conseguiu... Ah, sim, eu vi esse vídeo. Tem questões para tratar aí. Então, teve um corte desse e a pessoa lá detonou, né? Para de ficar criando regras de que cada um tem a sua vida. Mas no próprio corte eu falo isso. Lógico, cada um tem uma realidade, cada um tem uma história. Há várias questões que podem favorecer alguém casar mais novo ou casar mais velho, né? Eu conheço gente que casou mais velho porque teve que cuidar dos pais. E essa relação de sair de casa e deixar os pais para casar não dava para fazer. Então, assim, tem várias questões. Mas o corte às vezes a pessoa, nem no corte, ela vê tudo. Ela só pega a parte que não concordei. E vai lá e hipersensibilidade. Exatamente. Você tem percebido, né? Que as pessoas, elas estão mais reativas. E tem muito essa questão também, que a gente tem vivido uma sociedade muito ideológica. Né, com muitas bandeiras, né? E aí, por exemplo, eu vou levantar a bandeira porque eu sou isso, porque eu sou psicólogo, eu sou aquilo. E aí qualquer fala ali, por exemplo, sobre, sei lá, a pessoa falou mal de um psicólogo, falou mal de saúde mental, e aí eu já vou, me posiciono, eu já começo a, de certa forma, ter uma postura mais agressiva. Então, assim, a gente tem vivido numa sociedade que as pessoas estão muito assim. As pessoas, elas estão falando muito e escutando pouco, sabe? Tem que valorizar mais a opinião do outro. Sim. Né? Ou seja, não tem essa coisa de escutar, né? De querer ouvir opinião diferente, porque... E você pode opinar diferente de mim e eu não preciso arranjar briga com você, não. Exatamente, mas infelizmente a gente não tem visto isso. Mas a rede social, ela provoca isso. Exatamente. Davi, você como criador de conteúdo, como é que você equilibra esse Davi humano, real, com suas limitações... e a necessidade profissional de mostrar domínio e aplicação do material que você produz? Porque é lógico, você é psicólogo, mas você não é perfeito, é? Eu sou pastor e não sou perfeito. Então, como é que você lida com isso? Porque você também fala sobre os assuntos, fala sobre relacionamento, mas de vez em quando também deve acontecer alguma coisa que você não consegue controlar totalmente. Como é que você alia essas duas coisas? Se eu te falar que às vezes eu escrevo um conteúdo, aí eu escrevo assim, gente, esse conteúdo era pra mim. Não, eu sei como é que acontece isso. Eu precisava. Já dei conselhos que eu falei, rapaz, eu acho que vou seguir o meu conselho. Exatamente, mas gente, eu precisava desse conteúdo, eu precisava desse conselho que eu escrevi. E assim, não é fácil. Eu falo que eu tô nesse processo de conseguir saber ali equilibrar, né? Eu, por exemplo, tem dia... Eu fico com vontade de desativar. Eu falo, vamos sério. Tem dia que eu tenho vontade de desativar meu Instagram. Eu falo assim, não quero isso não. Muita confusão. É muita confusão. E assim, eu sou terapeuta dos esquemas. Eu vou explicar o que é isso. Terapeuta dos esquemas, a gente trabalha que a gente entende que os esquemas são crenças centrais ali construídas desde a nossa infância. E que as situações, né, do nosso dia a dia vão gerando ali, desencadeando esses esquemas. E aí, um dos esquemas que eu percebi que eu tenho um pouco, assim, que eu tenho trabalhado comigo, que é o esquema, por exemplo, que eu vou chamar de defectividade. Que é achar que eu errei, que tem algum defeito ali no que eu fiz. E eu falo que esse é um esquema que às vezes acaba comigo, porque eu posto uma coisa, aí eu começo a colocar defeito, eu falo assim, nossa, não vai dar muito certo não, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão achar que isso aqui deu por nada. Você tem uma inclinaçãozinha, então, pro perfeccionismo? Acho que tem sim, viu? Tem. E aí é muito ruim porque você se torna ali vulnerável e aí você se torna refém das pessoas. E aí você não tá postando aquilo simplesmente porque você quer postar. Mas bom quando você tiver esse sentimento, você faz outro vídeo. Você faz outro vídeo sobre esse sentimento, entendeu? Exatamente. Mas assim, eu tenho mudado isso em mim, sabe? Porque no início eu tinha essa cobrança que tem que ter tantos conteúdos por dia, tantas coisas. E eu vi que isso estava me acabando comigo, estava me cansando muito. Eu falei assim, não dá. Ou seja, um terapeuta se matando, tentando fazer terapia, né? Exatamente. Até que eu falei assim, olha, eu preciso mostrar também que eu sou gente. Isso. Mostrar também que eu tenho meus erros. Cara, isso tem muito valor. As pessoas querem saber disso, né? Quais são as suas limitações. Sim. O que você não dá conta? Que aí a gente se sente meio normal.
Quando a gente vê uma pessoa que é boa em tudo, a gente fala assim, não quero ouvir mais, não. Acaba que você distancia, né? Você quer distanciar, você não... É uma pessoa ali que você não consegue se conectar com ela, porque ela tem uma realidade muito diferente da sua. Muito diferente. Tudo superior, e você fala, não dá pra mim, ué. Exatamente. Mas é difícil ser vulnerável, viu? É difícil. Não é fácil, não. E você também tem que ter, como é que eu vou dizer, graus em que você se permite ser vulnerável. Não é tudo que você pode ser vulnerável. Não, exatamente. Lógico que não. A gente precisa... Não é tudo que você fala. Pastor Beto que tinha uma fala assim, que era tudo você conta pra Deus, algumas coisas pra alguns e... sei lá, eu sei que termina com quase nada pra um só. Exatamente. Então assim, você vai filtrando o que você pode falar, né? Pra Deus é tudo. Né? Pra todos, você fala de forma mais ampla. Agora, as questões mais restritas, você vai falar com alguns de muita confiança. Exatamente. Igual, por exemplo, você tá chateado com alguma situação, né? Por exemplo, você foi... Deve ter acontecido com você, né? Você tava chateado, irritado, e você foi pregar. Ah, já teve. Aí você pergunta assim, convém? É uma luta. Eu compartilhar aqui meus sentimentos no púlpito, né? Pra igreja toda. Ou então eu vou compartilhar aí pra um ou outro que estava ali comigo. Ou então, assim, já vi casos que a pessoa, ela teve que compartilhar porque aquilo ali afetou tanto ela que ela teve que se abrir. Mas eu consegui, graças a Deus, eu nunca... Não me lembro de usar o púlpito pra descarregar as minhas mágoas, sabe? Sim. Mas eu tive uma situação, cara, eu não sei se a pessoa que vivenciou isso vai ver. Mas se vê também, problema nenhum. Meu coração tá tranquilo. Mas você lembra que eu fiz o corte samurai? Lembro. Cabelinho preso que assim. Rapaz, aquilo ali deu o que falar, sabia? Eu sei. Deu o que falar. Então eu tive uma turma que gostou demais, a molecada, adolescente. E eu fiz porque a minha esposa pediu, porque senão eu não fazia, não. Rapaz, primeira vez que eu saí com aquele cabelo assim amarrado, eu senti tanta vergonha, cara. Tanta vergonha. Depois eu acostumei. Mas aí, eu tive gente que elogiou e eu tive gente que arrebentou, né? E uma vez, dentro do culto da igreja, uma pessoa, né? Falei assim, e esse cabelo aí, pastor? Aí eu falei, gostou? Aí ela, não. Eu falei, então tá 0-0, porque uns gostaram e outros não, tá tudo certo, né? Só que essa pessoa, cara, ela foi ofensiva, dizendo que o meu corte de cabelo, cara, não era digno de um homem de Deus. E que eu ia fazer muitos se desviarem por causa daquele cabelo. Aí eu falei, meu Deus, foi longe demais, né? E eu acabei sendo um pouco da linha também, porque essa pessoa, que era uma mulher, se fez assim uma autoridade sobre mim por ser mais velha. Eu falei, olha, eu conheço o texto, não é isso não. Isso é uma questão de moda, de costumes, de épocas. Que se for levar ferro e fogo, né, a mulher não deveria cortar seu cabelo, não deveria usar maquiagem, não deveria estar de calça, tinha que ser de saia. Se você for pegar o estereótipo que foram criando de crente, né? E, cara, isso foi antes de eu pregar. Então, rapaz, aquilo mexeu comigo, velho. Lógico que mexeu, né? Aí eu fui, mas eu pedi desculpa ela ali, falei, se eu te ofendi, me perdoe, porque... Não, pastor, fica tranquilo. Você não é meu pastor, não. Ou meu pastor é Jesus. Eu vou, meu pastor é Jesus também. Aí eu fui, sentei lá e fiquei orando, falei assim, Senhor, não deixa isso desaguar na minha mensagem, né? Sim. E graças a Deus deu certo. Mas realmente, tem hora que é muito difícil você balancear essas emoções, né? Sim. Eu falo que a gente precisa... E vai ver que eu segurei lá e soltei aqui, né? Então, uma hora vazou, tá vendo? Uma hora vazou. Eu falo assim, a gente precisa... Por isso que a importância também de fazer terapia. Sim. Porque a gente precisa, de forma correta, assertiva, expor os nossos sentimentos. Né? Falar aquilo que tá sentindo, aquilo que tá incomodando. Né? Por isso que a oração é uma das formas mais eficazes para você resolver seus problemas. E não só pelo Filipenses 4, eu falo que Filipenses 4 é uma terapia escrita. Porque manda você, olha, quando você estiver ansioso, fala sobre você apresentar suas petições a Deus por meio da oração. Então, oração é conversar, falar. Por meio da súplica, a súplica já é um negócio mais intenso, né? Onde você cobra mais. E depois fala sobre ações de graças. Então, é como se você apresentasse problemas
mas depois a própria oração manda você fazer em gratidão, então você começa a se lembrar de coisas boas que Deus fez. Sim. Aí daqui a pouco você já tá assim, eu acho que eu tô reclamando de barriga cheia, né? Só que a parte espiritual e sobrenatural é que ele fala que quem faz isso receberá de Deus a paz que excede todo entendimento. Então, realmente, a oração na oração é espetacular. Fala que Deus, ele pensa em tudo. Deus pensa em tudo. Deus pensa em tudo. Bom, tem uns versículos aqui, acabou que eu não falei deles, né? Mas deixa eu pegar aqui quando a gente falou de comparação. Provérbios 14:30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, a internet pode gerar muita inveja. Sim. Então, tem que correr disso, né? Inclusive, eu ainda não assisti. Vou assistir esse final de semana, né? O filme lá do Divertidamente 2. Ah, sim. Mas eu achei muito interessante, né? O personagem da inveja. Não cheguei assim, eu vi só alguns trechos, mas eu gosto muito de pensar de como que eles constroem os personagens das emoções, né? Eu achei interessante porque a inveja, eu achei muito bem pensado, porque ela é a menorzinha, ela é pequenininha e ela tem um olho gigante, né? Então eu falo que a inveja, ela causa em nós esse sentimento de inferioridade, como se a gente fosse menor, né? Ela nos diminui. Olha só. E ela traz essa cobiça. Cobiça. Né? E Tiago vai falar sobre a cobiça dos olhos, né? É a primeira ação pro pecado. É quando os olhos viram, né? Então você vai cobiçar a comida quando você vê. Exatamente. Vai cobiçar uma pessoa quando você vê. A Bíblia fala sobre cobiçar os bens dos outros é quando você vê. Então tem que ter cuidado com o que o olhinho vê, né? Exatamente. Mas também eu falo que a gente precisa tomar cuidado também. Não que você não vou postar mais nada. Sim, lógico. Mas é tomar cuidado com qual é a motivação. A motivação. Qual é a motivação que você posta? Essa motivação é querer mostrar para os outros que você tem? 1 Samuel diz assim, 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel, quando Samuel estava procurando o rei: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. Falando sobre Saul. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, né? Então, trabalhar a motivação é muito importante. Sim. Eu percebo que muitas vezes que eu vi aí podcasts, ouvindo pessoas e até conhecendo pessoas que são influências, né? Nós temos na igreja bons influências. E eles tiveram que passar por isso, que é o momento quando cresce muitos seguidores, a vida ficou muito voltada para isso. Sim. Aquilo mexeu, a pessoa não soube administrar e depois ela foi criando mecanismos, entre aspas, mais profissionais para aquilo. Que é saber separar a vida real do aquilo que posta, do porquê postar, e o pra qual que objetivo. postar. Então, se posta uma coisa que é brincadeira, claramente é algo só para gerar entretenimento. Então, todo mundo que vê sabe o que é, né? E outras mais intencionalmente querendo passar conceitos, ensinos e tudo mais. Então, eu percebo que a maioria não consegue fazer assim, um planejamento de sucesso. Vou crescer, um canal e tal, e vou ter esse propósito. A pessoa vai se adaptando no meio do caminho. É o que você está fazendo. Fez o seu canal, está crescendo, vai aprendendo, vai lidando e vai depois tentando achar um lugar que é mais saudável, né? Eu mesmo, ano passado, na verdade foi no finalzinho do ano passado, no início desse ano. Eu entrei em contato, né? Fiz uma mentoria com uma pessoa da área de gestão e tal, até para me ajudar com relação a isso. Porque a gente precisa entender também que a gente não tem, né, conhecimento de tudo, técnico de tudo. A gente precisa ir atrás de pessoas que sabem sobre, que podem nos orientar. Sim. Porque senão aquilo ali que era para ser algo benéfico para nós, acaba se tornando uma pedra ali, algo pesado, extremamente cansativo, né? E algo que nos esgota. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado. Porque o lance de quem tem um bom conteúdo é encontrar pessoas que podem ajudar esse conteúdo chegar às pessoas. Porque às vezes você tem uma palestra excepcional, mas isso não chega até as pessoas. Então, lógico, se aquela palestra sua pode ser direcionada a 20 pessoas, ou se pode ser direcionada a 200 mil, poxa, a gente tem que mandar essa palestra para 200 mil. Então, esse é a parte boa da rede social. Você consegue multiplicar a sua voz, que não precisa de ambiente. Então, a oitava, quando está lotada, tem 1000 pessoas.
1.100 pessoas, o templo, né? Mas na internet, Não, você não tem mais esse Exatamente. limitador. E o muito interessante é que também a internet as coisas se tornam atemporais. Sim. Então, por exemplo, já escutei... recentemente uma pessoa veio falar comigo de um conteúdo que eu postei ano passado, né, no início do ano passado. Então, assim, aquilo que você postou ali, fica gravado ali. Que é algo benéfico, mas também precisa tomar cuidado, né? Porque fica gravado, não tem como. Tá lá. Bom, gente, nosso programa aqui tá chegando ao final. Passa rápido, um tempo muito bom. E o que a gente quer deixar claro, primeiro, né? A gente não tá falando de ninguém que faz postagens e é um influencer. Tudo tem o seu lugar. Nós temos que ver qual que é a nossa participação ao seguir essas pessoas e até mesmo ao produzir conteúdo. É uma reflexão que todos precisam fazer. Mas eu quero compartilhar contigo uma pergunta que geralmente é a mim, que é o E agora, pastor? Tem um quadro que é E agora, pastor? Aí vem uma pergunta e eu vou compartilhar contigo, você vai me ajudar a responder. Então o que a pessoa está dizendo? Faço tudo certo. Vejo muitas pessoas se dando bem ao meu redor, mas parece que nada funciona para mim. E agora, pastor? Então ela falou assim, ela faz tudo certo. Ela vê que tá dando certo para as pessoas, mas para ela não tá dando certo. E agora? Eu trouxe aqui algumas perguntas, né? A primeira pergunta é, o que é tudo certo que ela tá fazendo? Será que tá fazendo tudo certo? Outra pergunta que eu faço aqui é, o que tá dando certo para as outras pessoas? Será que tá dando certo para outras pessoas? Qual que é o valor que ela tá enxergando? Terceira pergunta que eu faço para ela, dentro da pergunta é, nada funciona para mim. O que é nada funciona para você? Então, eu vou comentar um pouco, você fica à vontade para comentar também, Tá bom. Davi. É o seguinte, o que eu percebo? Eu até ouvi uma pessoa falando sobre isso e eu achei muito interessante. Às vezes a pessoa é um líder, é um empresário, tem aí 50 pessoas embaixo dela, ela motiva um monte de pessoas e ela já faz um trabalho espetacular, mas às vezes ela ainda acha que ela está insuficiente. Ela chegou a um patamar que ela agora começa a se autodescredibilizar. Só que, cara, se ela está lá, ela não é um Zé Ninguém. Então, às vezes, falta uma autorreflexão e pensar, poxa, se eu fosse um Zé Ninguém, eu não estava aqui. Há coisas que precisam acertar dentro dela. Mas há o perigo aqui também de faço tudo certo. O que seria isso? Será que seria uma religiosidade? O que você acha? Porque às vezes tem isso, faço tudo certo. Vamos pensar como crente, né? Dou o dízimo, vou à igreja, desde pequeno vou à escola bíblica, participei dos concursos bíblicos lá da tia Adriana. Mas, poxa, não casei. Todas as minhas amigas casaram. Sim. Não encontrei um emprego, não consegui passar para a faculdade. Será que é isso que a pessoa está perguntando? Olha, eu penso assim, quais são os padrões que essa pessoa tem colocado sobre ela e sobre o outro? Porque, igual você falou, isso vai muito da percepção da pessoa. Sim. E a percepção é uma coisa que muda, não é uma verdade absoluta. Porque eu posso perceber algo de um jeito, você perceber de uma outra forma diferente. Sim. Aquilo que pra mim pode ser muito, pra você pode ser pouco. Sim. E isso é um perigo. Por quê? Porque aquilo que pra mim me traz insatisfação, pra você está extremamente satisfeito. Sim. E aí, escutar o seu retorno, que você está muito satisfeito com a sua vida, Traz chateação. traz chateação, na questão que eu acabo colocando meu padrão igual o seu, mas os nossos padrões são diferentes. São diferentes. Então, assim, eu gosto muito de orientar, né? Eu tenho até um baralho que eu falo que é de regulação emocional, que uma das cartas é sobre se atentar aos fatos. Quais são os fatos? Porque percepção... Não a interpretação. Interpretação, percepção, muda. Agora, fato é fato. Fato é fato. Boa. Bom, é isso aí. E eu queria até finalizar falando sobre a questão de Eclesiastes. Eclesiastes fala muito assim, porque tudo é vaidade. Não tem proveito. O que ele está querendo dizer? A expressão lá seria mais ou menos assim, tudo é fumaça. Seria a melhor tradução. E por que fumaça? Porque a vida é imprevisível. A fumaça não tem forma, você não sabe para onde ela vai, você não sabe como é que vai ser, ela não tem pega, né? Fumaça não tem pega, mas você vê um negócio lá. Então a vida é assim. A vida é uma variável de muitas coisas. Então o que eu faço que dá certo, pode ser que o outro faça igualzinho e não vai dar certo.
Porque necessita de outras variáveis. Outras condições. Né? Então, até para gravar um podcast, a gente precisa de ter alguém, precisa ter as coisas funcionando, precisa ter o ambiente legal. Dependendo do que acontece, interrupções, tudo isso pode mexer com o resultado final. Então, o dar certo nem sempre tem a ver com eu ter feito tudo certo. Às vezes a gente faz tudo certo e dá errado. Sim. Já viu receita? Receita de bolo ou receita na cozinha, às vezes acontece assim. Você faz a receita, mas eu fiz tudo certo. Bom, tem alguma coisa que você não fez. Eu visitei uma pessoa e ela fazia lá um pão de queijo maravilhoso, né? E eu pedi a receita. E eu fui tentar fazer, não deu certo. E eu falei, mas eu fiz tudo certo. Ela disse, como se fosse assim, não é possível, porque se tivesse feito tudo certo... Daria certo. Então, tenha cuidado com a expressão, eu faço tudo certo. Pode ser que isso aí tenha um pouco de religiosidade. Isso. Segundo, dá uma olhada, o que você acha que as pessoas estão se dando bem e você não. Talvez tem coisas que você precisa de ajuda, porque falta coisas para você realizar, né? E não desconsidere o que deu certo para você. Você fala assim, nada tem funcionado para mim. Poxa, talvez tenha tanta coisa boa na sua vida que tem outras pessoas que olham para você e dizem assim, olha como é que ela dá certo. E você não tá conseguindo enxergar isso. Exatamente. Então, conversar, abrir o seu coração com alguém pode ajudar muito. Então, estamos chegando à finalização da visão. Obrigado, hein, irmão? Foi muito bom. Deus te abençoe muito. Amém. No seu trabalho /ministério, né? Cuidar de pessoas, que é uma bênção. E você que está seguindo a gente, continue, né? Continue seguindo a gente, porque a cada semana nós temos um episódio novo para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. E você pode seguir a gente no YouTube, no Instagram, deixar os seus comentários, compartilhar, e isso certamente vai nos ajudar também para os próximos. Deus te abençoe, fique com Deus.